Olá! Se chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, curte, comente, compartilha. Esteja conosco nas nossas atividades. Toda segunda-feira, Evangelho no Lar às 20 horas. Às terças-feiras, Evangelho presencial em nossa casa, às 19h30. Posteriormente, a nossa irradiação, às 20h30. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue o nosso telefone para contato, nosso endereço. Nos sigam também lá no Instagram. Segue a nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar de forma financeira, o Pix e o QR Code. Toda ajuda é bastante bem-vinda. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse Evangelho. Pedimos o auxílio dos nossos benfeitores, dos benfeitores que realizam essa atividade do Evangelho em nosso lar, do SESB, para juntos realizarmos esse Evangelho em nosso lar, que eles possam nos inspirando, auxiliar-nos na compreensão, no entendimento da lição, para que consigamos nos transformar por ela, por este Evangelho, fazer refletir sobre os ensinamentos nele trazidos, para ver realmente uma mudança em nossas vidas. Agradecemos imensamente por essa oportunidade. Pedimos também por aqueles nossos irmãos que nos ouvem e aqueles nossos irmãos do mundo espiritual que estão ligados à psicosfera desses lares, aos nossos lares, ligados a nós pelos pensamentos, pelos sentimentos e os hábitos que nós trazemos, para juntos também realizarmos esse Evangelho, juntos, em seu próprio benefício, para que eles avaliem se é o momento de, assistindo e refletindo sobre a lição, também promoverem essa transformação moral neles. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 15, de referência ao dinheiro. Na terra, as coisas têm o valor que lhes dás, e, entre outras, o dinheiro tem a primazia que lhe ofereces. Com ele, consegues o pão, e através dele, consegue a aventura louca do poder, ou o louco poder da aventura. A grande maioria dos homens vive para consegui-lo, e o acumulam malsinando, perseguindo, infelicitando-se. São os grandes infelizes, felicitados por moedas sem real significação nos cofres da paz. Outros, não o possuindo, sofrem as consequências das cruentas lutas travadas sem tréguas, nem quartel, buscando-o. São os infelizes, infelicitados pela falta de numério. No entanto, poderiam ser felizes os que possuem, pela felicidade que se propiciariam, proporcionando felicidade aos infelizes, e ditosos os que se creem infelizes por não possuírem, felicitados pelos iminentes perigos de que estão livres, por não estarem escravos de valores que ficam com o corpo e normalmente são a causa do aniquilamento do próprio corpo. Quando é possível reduzir o dinheiro à função para a qual existe, instrumento de trocas, encontra o homem o roteiro iluminativo para a felicidade interior. Longe dos tormentos capitais em que se atiram os invigilantes. O dinheiro em si mesmo não é bênção nem maldição, mas objeto de permuta. Possuir ou não possuir dinheiro não é fator positivo ou negativo de felicidade. Acima das posses ou abaixo dela está a posição de quem possui ou deixa de possuir. Se muitos são escravos do que têm, muitos há que são como servos submissos do que não têm. Desse modo,
O dinheiro que poderia ser amigo do homem, dele se faz sicário, obrigando-o a viver em função dele, para ele e em busca dele. O dinheiro não compra, em ocasião alguma, as migalhas sem preço que constituem a felicidade real. Um sorriso de espontânea simpatia, o amor que nasce das fontes do sentimento puro, a paz que se aflora na afeição legítima. Podendo adquirir muito na terra, o dinheiro, no entanto, é mais fator de insatisfação do que de paz. Talvez, por essa razão, o refrão popular ensina: o homem feliz na terra não tinha camisa. Ergue o pensamento ativo acima das próprias lutas de todo dia e ausculta o pensamento divino e espalha na grande casa do nosso Pai. Ouvirás mensagem clara da felicidade, falando sem palavras em 1000 vozes. Ama e serve, desculpa e passa, semeia o bem de toda forma e, confiando sem cessar, encontrarás em ti mesmo o tesouro incorruptível da harmonia interior, que nada compra e fator algum destrói. Retornando às dádivas habituais, jubiloso e livre das angústias da posse do dinheiro, seguindo em pós daquele que, sendo o Senhor do mundo, se fez servo de todos, como modelo de perfeição ideal. Muito pontual essa lição de hoje de referência ao dinheiro, principalmente no momento em que se encontra o nosso país, o mundo, para nós refletirmos a respeito do dinheiro, de referência a ele, refletirmos do que serve o dinheiro para nós, como nós vemos o dinheiro, qual a importância que nós demos a ele, porque aqui ela diz que na terra as coisas têm o valor que nós damos a elas. E entre outras, o dinheiro tem a primazia que lhes oferecemos. Qual a importância que nós estamos dando para nós estamos dando ao dinheiro? Nós estamos fazendo com que ele nos serve ou nós estamos servindo o dinheiro? Com ele consegue o pão e através dele consegue a aventura louca do poder ou o louco poder da aventura. Então o dinheiro, ele pode tanto nos trazer o pão de cada dia, o nosso sustento, uma vida confortável, a nossa alimentação, ou ele pode nos trazer o louco poder de possuir esse dinheiro que já beira a ambição, e ele pode nos deixar loucos pelo poder e pela aventura, louco poder e o louco poder da aventura. A grande maioria dos homens vive para consegui-lo e acumulam, malsinando, perseguindo e infelicitando-se. Então, aqui ela nos coloca que a maioria dos homens na Terra vive para conseguir o dinheiro, então vive em função do dinheiro, vive para servir ao dinheiro, não para ser servido com o que o dinheiro pode oferecer. E muitos que se enriquecem muitas vezes de forma ilícita, ilegal, imoral, malsinando, ela diz, perseguindo, infelicitando não apenas a si, muitas vezes, mas também a outros. Muitos infelicitam uma nação inteira por causa dos seus próprios interesses, pelas suas próprias ambições, pelo poder, pelo dinheiro. São os grandes infelizes, diz ela, felicitados por moedas, sem real significação nem nos cofres da paz. Isso é muito interessante a gente analisar, porque no nosso ponto de vista materialista, material, nós acreditamos que ter felicidade é ter dinheiro, que o dinheiro compra a felicidade.
compra muitas coisas na terra. Sim, ele pode comprar muitas coisas na terra, mas ele não pode comprar a nossa paz. E aqui ela diz que infelizes são aqueles que possuem muito dinheiro, grandes infelizes, felicitados por moedas, mas que não têm valor real algum, já que o dinheiro tem o valor que nós damos a ele. Outros, não o possuindo, sofrem as consequências das cruentas lutas travadas sem tréguas, nem quartel, buscando-o. Então, aqueles que têm dinheiro, lutam para conseguir mais dinheiro, se felicitam mais pelo dinheiro, e aqueles que não possuem, lutam para consegui-lo. Então, estão sempre insatisfeitos, sempre lutando pelo dinheiro, tanto aqueles que possuem como aqueles que não o possuem, infelicitados ambos, correndo atrás do dinheiro. E lutando aqueles que não possuem, travadas lutas, porque também com a escassez do dinheiro também nos traz privações muito grandes. Sim, se o dinheiro fosse dividido de forma justa por todos nós, por toda a humanidade, certamente não faltaria a ninguém. E é muito interessante quando a gente reflete nesse sentido, porque o dinheiro, a prova do dinheiro, assim como a prova da miséria, são provas que nós escolhemos passar por elas ou não. E ambas são provas difíceis. Logo à frente ela vai falar a respeito disso. São os infelizes infelicitados pela falta de número. Os que não possuem também são infelizes pela falta. Então sempre há o fator insatisfação e infelicidade, porque tanto aqueles que não possuem como aqueles que possuem lutam para possuir dinheiro, se enriquecer, numérios, bens materiais, aquilo que é perecível. No entanto, poderiam ser felizes, ela diz. Ambos poderiam ser felizes. Os que possuem dinheiro poderiam ser felizes pela felicidade que se propiciam, proporcionando felicidade aos infelizes. Então, a prova da riqueza não vem para nós nos enriquecermos loucamente e gastar o dinheiro como se não houvesse amanhã, só para os nossos próprios prazeres. Não, nós seríamos felizes se tivéssemos dinheiro, sim. Se nós utilizássemos o nosso dinheiro, os nossos bens, para trazer felicidade, conforto, sanar as necessidades daqueles que não possuem, dos nossos irmãos, auxiliar aqueles que não possuem. Isso nos traria felicidade, porque faria com que o dinheiro ele se convertesse na sua real motivação pela qual nós deveríamos possuir. E ditosos os que creem infelizes por não possuírem. Felicitados aqueles que não possuem, seriam felizes pelos iminentes perigos de que estão livres, por não estarem escravos de valores que ficam com o corpo e normalmente são a causa do aniquilamento do próprio corpo. Então, como nós começamos a iniciar, ambos são provas, tanto a riqueza quanto a pobreza, são provas difíceis. E aqueles que estão na prova da escassez, da miséria ou do valor necessário apenas para a sua sobrevivência, esses, segundo Joana, que nos coloca, deveriam nos considerar felizes, porque não possuindo dinheiro, estão livres dos perigos que o dinheiro proporciona. E a gente vê o quanto perigo o dinheiro proporciona, quanta infelicidade ele traz a quem possui, principalmente aqueles que se enriquecem de forma
não merecedora. Então, por não estarem preparados, por não ser por mérito, por estarem em condições de receber, se infelicita a muitos, principalmente quando o dinheiro vem num país corrupto como o nosso, em todas as esferas, em todos os poderes, e a gente vê quantos são infelizes aqueles que possuem, porque a forma como possuem já traz a infelicidade de muitos, já traz a escassez a muitos. Então, esses que se encontram no momento escassos desse poder e desse dinheiro, deveriam se considerar felizes, na colocação aqui de Joana, justamente por não ser eles os algozes de retirar, de fazer atrocidades, muitas vezes, com uma população inteira, para pegar esse valor em seu próprio benefício. Isso são os perigos, a ambição desvairada, que enlouquece, tira a paz, a tranquilidade, a harmonia. Muitas vezes pode possuir dinheiro, mas não tem nenhuma paz interior. Aqui, como ela diz que aqueles que possuem dinheiro, moedas, não significa possuir o cofre da paz. Quando é possível reduzir o dinheiro à função para a qual ele existe? Então, o dinheiro tem uma função a qual ele existe, é instrumento de troca. Ponto. O dinheiro deveria ser apenas instrumentos de troca. Enquanto o homem, o roteiro iluminativo para a felicidade interior. O dinheiro deveria ser instrumento de troca e o homem deveria se preocupar com a sua iluminação interior, para a felicidade interior, longe dos tormentos capitais em que se atiram os invigilantes. Então, aqueles que se atiram nessa busca desenfreada pelo enriquecimento, muitas vezes estão indo contrário à sua finalidade de existir, porque o homem, a finalidade do homem existir na terra, não é possuir bens na terra. Já nos dizia Jesus que o seu reino não é deste mundo. Se ele nos disse isso, que o seu reino não é deste mundo, nada deste mundo nos traz felicidade, nada nesse mundo nos dá paz. Nós adquirimos essa paz, essa felicidade, como ela aqui bem coloca, através da nossa iluminação interior, no roteiro iluminativo para a felicidade interior. Então, o que nos proporciona a nossa iluminação interior é nos utilizarmos de sim tudo que nos proporciona na Terra para nos auto-encontrar conosco mesmo, com a nossa auto-iluminação. Então, o que vai fazer com que nós tenhamos paz, tranquilidade, equilíbrio é a nossa reforma íntima e não o dinheiro. O dinheiro em si mesmo, ela nos diz, não é bênção nem maldição. O dinheiro é neutro, ele não é bênção nem maldição. Mas ele é objeto de permuta, ele é objeto de troca, permuta. Possuir ou não possuir não é fator positivo ou negativo, então não me faz bem ou mal. Eu não sou bom porque eu tenho dinheiro e também não sou mal porque tenho dinheiro. E ele não é fator de moralidade, não é fator positivo nem negativo. Acima da posse ou abaixo dela está a posição de quem possui ou deixa de possuir. É apenas uma posição. Aqueles que têm dinheiro, aqueles que não têm dinheiro. É uma posição. Não é fator determinante algum, mas sim é o que eu faço com isso. Não é o dinheiro o problema. Ele é um instrumento de troca. Ele tem a sua finalidade de permuta. O importante não é ele, o dinheiro, mas é o que eu faço para consegui-lo, como eu consigo e o que eu faço dele. São muitos, ela disse, muitos são escravos de quem tem
Muitos há que são como servos submissos do que não têm. Desse modo, o dinheiro, que poderia ser amigo do homem, dele se faz sicário, obrigando-o a viver em função dele, para ele e em busca dele. O dinheiro, muitas vezes, por dinheiro, a gente se escraviza, tornando serventuário daqueles que possuem dinheiro para fazer com que nós consigamos nos aproximar de ter também dinheiro. E muitas vezes a gente se torna submisso de possuir dinheiro. Nós, nessa busca de tornarmos ricos, de conseguir muito dinheiro, e a gente vê que isso é muito interessante, porque quanto mais se tem, mais se tem vontade de ter o dinheiro. Você perguntar para alguém no topo da riqueza, no topo do poder do dinheiro, se ele tem o bastante, certamente ele não vai te dizer que tem o bastante. Sempre quem tem quer mais. Não é uma coisa que se sacia por si mesmo, porque ele não deveria ser utilizado como fator de sensação nossa, mas como uma forma de troca apenas. Quando a gente se desequilibra, se torna escravo da posse, se torna escravo do dinheiro, se torna escravo de trabalhar só para conseguir o dinheiro, a gente vê quanta paz a gente perde, quanto tempo da nossa existência, quanto a gente perde de nós mesmos, nos tornamos escravos, submissos, e o dinheiro se faz aqui, ela diz, desse modo, o dinheiro poderia ser amigo. O dinheiro ele poderia ser o nosso amigo, nos proporcionar uma qualidade de vida, um conforto, uma condição de sobrevivência. Mas, muitas vezes, dele se faz sicário, ele se torna o nosso malfeitor, obrigando-nos a viver em função dele, para ele e em busca dele. A nossa vida se converte unicamente na busca da posse, na busca de ter dinheiro, sem buscar uma qualidade de vida, um equilíbrio. O nosso verdadeiro sentido de aqui está. O dinheiro não compra, ela diz, em ocasião alguma, nunca compra. O dinheiro não compra em ocasião alguma as migalhas sem preço, porque há coisas que não têm preço e o dinheiro não compra aquilo que não tem preço, que constituem a felicidade real, um sorriso de espontânea simpatia, o amor que nasce nas fontes do sentimento puro, a paz que se enflora na afeição legítima. Então, o dinheiro não compra bens espirituais. O dinheiro não compra paz, tranquilidade, equilíbrio, não compra o amor das pessoas, não compra a simpatia das pessoas, não compra felicidade, não compra nada que é espiritual. Podendo adquirir muito na terra, o dinheiro, no entanto, é mais fator de insatisfação do que de paz. Então, por mais que a gente possua muito dinheiro na terra, ele é mais fator de insatisfação, porque a gente nunca se contenta com o que tem, do que de paz, porque está sempre na busca de querer ter mais. Talvez por essa razão, o refrão popular ensina: o homem feliz na terra não tinha camisa. O homem feliz na terra não é aquele que se importa com os bens, mas é aquele que se importa em ser alguém. Ser, não ter. Ergue o pensamento ativo acima das próprias lutas de todo dia, ela diz. Se ergue acima do que se vê das lutas de todo dia, da necessidade de sobrevivência apenas. Ausculta
o pensamento divino espalhado na grande casa do nosso Pai. Ouvirás a mensagem clara da felicidade, falando sem palavras, em 1000 vozes. Ama e serve, desculpa e passa, semeia o bem de toda forma e confia sem cessar. Encontrarás em ti mesmo o tesouro incorruptível da harmonia interior, que nada compra e fator algum destrói. Retornando às atividades habituais, jubiloso e livre das angústias da posse do dinheiro, seguindo em pós aquele que, sendo o Senhor do mundo, se fez servo de todos, como modelo de perfeição ideal. Lindíssimo esse fechamento dela, em que ela nos fala assim: trabalhe, sirva, faça a sua parte no mundo, mas não sirva ao dinheiro, não sirva à posse, sirva a si mesmo. Seja, assim como nosso mestre, um modelo de perfeição. Siga esse modelo de perfeição ideal. E esse modelo de perfeição ideal nos ensinou, principalmente quando a gente vê a trajetória de Jesus na Terra, a tentação de Jesus no deserto, que é uma forma mais emblemática, que ali colocava o poder, o dinheiro, e que Jesus se recusa a aceitar os poderes do mundo, porque ele, sendo construtor do nosso planeta, o nosso mestre, se quisesse possuir, mais ou menos dizendo assim para nós: meus filhos, eu sou o construtor desse planeta, eu possibilitei vocês estarem aqui nessa escola abençoada. Tudo aqui é de Deus, nosso Pai. Nada é nosso. Uma forma bem simples de analisarmos isso é que quando deixamos o nosso envoltório corporal, quando desencarnamos nessa terra, daqui nada levamos. Então, se algo daqui fosse importante para nós nos apegarmos, nos escravizarmos, sofrermos para ter, isso, se fosse importante, iria conosco. No entanto, nada vai, porque aqui, como já nos bem colocou Joana, tudo que aqui está é para aqui ficar. É um objeto de troca. Assim, o dinheiro deveria ser esse instrumento, e aqueles que o possuem deveriam utilizar isso com esse objetivo de tornar a vida de todos melhor, mais fraterna. O dinheiro, quando ele for realmente empregado no seu real objetivo, ele não vai ser objeto de instrumento, não vai ser um instrumento de sofrimento de ninguém, nem daqueles para possuírem muito, nem daqueles pela escassez, porque certamente haverá um equilíbrio e ninguém passará necessidade, ninguém terá muito além dos outros, porque o dinheiro, ele deveria ser apenas para possibilitar que todos tivessem acesso a uma vida digna, a uma alimentação, a um vestuário, a um conforto mínimo, digno. E o que realmente nos importa são os bens espirituais. Isso é o que a gente leva quando vai daqui. Isso é importante, porque é a única coisa que vai conosco para onde quer que nós estejamos. O nosso corpo fica, mas o nosso espírito vai conosco. A paz interior que adquirimos na terra conosco vai. O equilíbrio conosco vai. Todos os bens espirituais que a gente adquire na terra conosco permanecem. Porque esse é o nosso objetivo de aqui estarmos. Buscar a nossa felicidade espiritual.
E essa felicidade eu adquiro com uma transformação moral, com uma renovação interior, fazendo aqui o que Joana nos diz: semeia o bem, ama, amar, servir, desculpar, semear, fazer aquilo que Jesus fez quando aqui esteve. Por isso ele é o modelo de perfeição ideal, fazer exatamente o que Jesus nos fez. Mas aqueles que possuem dinheiro, também não se deve negligenciar o dinheiro, desperdiçando ou dando-o àqueles, distribuindo de forma aleatória. Aqueles que tiveram a graça de estarem na prova de possuir dinheiro, devem bem administrar também esse dinheiro. Não fugir da sua responsabilidade, não desfazer daquilo que possui de forma impensada, mas bem utilizar esse valor, bem empregar esse recurso em benefício de todos. Então, que nós possamos ficar com essa reflexão de vermos as armadilhas que o dinheiro pode nos colocar e o quanto ele pode nos infelicitar, como também podemos adquirir aquilo que o dinheiro não pode comprar e que isso só depende de nós. E isso independe de sermos ricos ou pobres materialmente. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração de encerramento. Querido Mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade do Evangelho em nosso lar. Pedimos, Senhor, por todos que nos ouvem, sejam aqueles que nos ouvem em seus lares ou aqueles que se encontram no mundo espiritual, que sejam amparados cada um dentro das suas necessidades, auxiliados, socorridos. Abençoe, Senhor, a nossa família, abençoe todas as famílias, para que consigam se solidificar no amor, na paz, na união, que consigam buscar juntos a sua evolução, que consigam buscar o verdadeiro sentido de aqui estarmos, os verdadeiros bens que deveríamos adquirir na Terra, a nossa evolução, os nossos bens espirituais, que um seja um instrumento do outro nesse auxílio mútuo. Senhor, agradecemos muito pela oportunidade do conhecimento que nos esclarece, que nos liberta das amarras da ignorância, que nós bem utilizemos esse conhecimento para nossa autoiluminação. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do Evangelho, que seja feita sempre a sua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma semana abençoada. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.